Vamos falar agora dos núcleos. Veja que eu estou falando dos núcleos antes de falar de átomos. Sim, porque os núcleos surgiram no universo antes dos átomos, mas muito antes mesmo. Cerca de 400 mil anos antes dos átomos. Ora, vamos procurar entender isso. Aliás, entender também por que no universo temos tantos átomos de hidrogênio e de hélio. 99% de todos os átomos são átomos de hidrogênio e de hélio. Agora, como é que isso aconteceu? Como isso aconteceu? Vamos falar agora de uma fase conhecida como nucleossíntese. É a síntese de núcleos. Síntese, formação de núcleos. Isso aconteceu na história do universo. Ora, o que aconteceu numa fase? As partículas elementares, algumas delas, os quarks, se juntaram, formando sacolas conhecidas como prótons e nêutrons. Então aqui eu estou olhando o universo agora composto por prótons e nêutrons. Eu tenho aqui 14 prótons e 14 nêutrons. Ora, tendo em vista a força forte, esses prótons e nêutrons se juntam para formar núcleos, né? Então, um núcleo, por exemplo, é este. O núcleo de hélio 4. Eu tenho aqui 2 prótons e 2 nêutrons. Porque núcleos são estruturas formadas a partir de prótons e nêutrons. Então, em princípio, todo tipo de núcleo poderia ser formado a partir de prótons e nêutrons, mas isso não aconteceu. Por quê? Antes da formação dos núcleos, a gente tem que levar em conta, né, que os nêutrons são instáveis. Então, se nós temos 14 prótons e 14 nêutrons, o que acontece? O próton é instável, o nêutron é estável. Depois de 17 minutos, um próton desaparece. Em média, claro, falando de vida média. De forma que começa a acontecer desse aqui desaparecer e dando lugar, né, a um próton e mais um elétron, mas o fato é que esse aqui desaparece. O outro desaparece, o outro desaparece, o outro desaparece, o outro aqui desaparece, esse também desaparece, esse aqui também desaparece. O fato é que depois de um certo tempo, o que resta, né, quando começa o processo de formação de núcleos, nós temos essa proporção incrível, onde nós temos para cada 2 prótons, nós temos 14. Ou melhor, para cada 2 nêutrons temos 14 prótons. É isso. São cálculos bastante precisos, né? Ora,
Com isso, nós temos a seguinte situação depois de um certo tempo no universo. Nós temos daqueles 14 lá, nós temos 2 que foram utilizados, né? 2 prótons utilizados para a formação do núcleo de hélio 4, né? E temos ainda 12 prótons. 12 prótons sobrando no universo. Aí está. Depois de 3 minutos, resta no universo um átomo, ou melhor, um núcleo de átomo de hélio 4 e 12 prótons. 12 prótons. De forma que núcleo mesmo, como a gente imagina, de prótons e nêutrons, nós só tivemos, logo no início do universo, núcleos de hélio 4. Rastros, pouca coisa de outros núcleos, muito pouco de lítio. Em geral, os elementos leves no início, mas muito pouquinho, muito pouquinho. O que tínhamos no universo durante 400 anos, ou melhor, durante 400 mil anos, é praticamente, né, prótons e núcleos de hélio 4. É claro que tínhamos elétrons também, mas os elétrons ainda não começaram a se agregar, né, aos prótons para formar átomos. Ora, os núcleos começaram, então, bem no início do universo. É claro que hoje é tudo muito diferente, né? Por quê? Nós temos núcleos de elementos os mais diversos, né? Ora, o que é essa estrutura conhecida como o núcleo? O núcleo é um agregado parecido com este aqui, onde nós temos, além dos prótons, nós temos também que levar em conta os nêutrons. Na realidade, em geral, o número de nêutrons, né, é maior do que o número de prótons. É uma questão de estabilidade. É uma questão de estabilidade. De forma que núcleos dos elementos, a gente atribui um número atômico que é igual ao número de prótons. E um número de massa que é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. De forma que um núcleo é caracterizado por esse número, Z, e pelo número de massa. Quantos prótons mais nêutrons nós temos? E, como nós sabemos, né, o número de núcleos para um mesmo átomo é um número que, às vezes, é relativamente grande. Por quê? Vamos pensar aqui no átomo de hidrogênio, né, como um exemplo bem simples, né? Veja bem, a gente nunca sabe quantos nêutrons a mais a gente ainda consegue agregar a um átomo, né? Agregar a um átomo, porque esse número é muito grande. Nós estamos falando aqui dos isótopos, né?
os isótopos têm o mesmo número Z, mas um número de massa diferente. Então, veja só, descobrimos que o núcleo do átomo de hidrogênio normal tem apenas um próton. Mas nós temos aqui o deutério, que é o núcleo do deutério, e o deutério tem, além do próton, tem um nêutron. Mas, com o tempo, descobrimos 6 isótopos para o átomo de hidrogênio. Um próton, mas podemos agregar nenhum nêutron, um nêutron, 2 nêutrons. Claro que eles são muito instáveis, mas isso foi possível ser conseguido no laboratório, né? Ou seja, esse é um núcleo de átomo de hidrogênio. Este aqui é um núcleo também de um átomo de hidrogênio. Este aqui é um núcleo de átomo de hidrogênio também. Este também. Por quê? No caso de átomos, o que nós estamos considerando é o número atômico Z. Se eu colocar um elétron aqui, formando um estado ligado, eu tenho aqui um átomo de hidrogênio. Mas se eu colocar um elétron aqui também, eu tenho um outro átomo de hidrogênio, conhecido como deutério, mas é um átomo de hidrogênio, e assim por diante. De forma que um átomo de hidrogênio, nós temos, então, 6 isótopos. Né? Então, são núcleos que diferem em relação ao número de nêutrons. Cada um dos elementos são tais que os núcleos diferem em relação ao número de nêutrons. E a esse conjunto nós dizemos que temos um conjunto de isótopos que tem o mesmo número atômico, mas diferentes números de massa em relação ao mesmo elemento. O fato é que são conhecidos centenas, cerca de 400 isótopos aproximadamente. Ou seja, podemos formar núcleos de elementos. Em princípio, a gente nem sabe, né? A gente nem sabe, a rigor, né, qual é o nosso limite. Então, vez por outra, se anuncia a descoberta de um novo isótopo, porque tudo depende da nossa capacidade de agregar, né, ao núcleo de um elemento mais um nêutron. Agregar próton não adianta, porque nós estamos falando agora de um outro elemento, né? Então, em resumo, prótons e nêutrons se agregam desde o início do universo para formar estruturas maiores. E essas estruturas maiores são os núcleos. E o que é importante entender é que os núcleos existem por conta da interação incessante entre estas partículas, interação forte entre as partículas. Veja-se que
existe interação eletromagnética entre os prótons, que procura, na verdade, conspirar, né, contra a estabilidade do núcleo, porque a tendência dos prótons é de se afastarem, né? Mas essas estruturas são mantidas por conta das interações fortes, que são as interações que predominam no caso do núcleo.